Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de segunda-feira, através do Trilha Espírita. Boa noite, Sinara. Tudo bem? Oi, Karen, tudo bem? Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos começar o nosso estudo de segunda-feira do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje continuaremos estudando o capítulo 17. Que bom, Sinara, tudo bem, né? Tudo ótimo, isso é importante. Oi, Ares, tudo bem? Vou chamar o meu amiguinho Aristeu aqui pra gente começar. Olá, muito boa noite. Tudo bem, Ares? Graças a Deus, irmãozinho. E vocês? Boa noite a todos. Boa noite, Sinara. Tudo ótimo, graças a Deus, tudo em paz. Hoje eu estou de fone. Tô te escutando maiorzão, viu? Cansei de não ser ouvido. Por culpa minha, claro. Imagina. A gente vai fazendo na verdade, vai aprendendo, né, nisso que, assim, né, o que funciona, né, a intenção é sempre melhorar, na verdade, né? Exato, exatamente. Aline, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, né? Vamos dar início aos nossos estudos. Hoje estudaremos ainda o capítulo 17, Sede Perfeitos. Hoje vamos estudar os bons espíritas. E se der tempo, acredito que dê a parábola do semeador. Vamos fazer a nossa prece, né, rapidamente. Vamos pedir a Jesus, aos bons espíritos que sempre nos assistem. Pedimos, Senhor, a sua proteção, o teu amparo, para que mais este momento, Jesus, nós consigamos aprender e absorver os teus ensinamentos, Senhor. Sabemos que temos muito ainda que aprender, mas a cada dia, a cada semana, estamos buscando a compreensão, a melhor compreensão dos teus ensinamentos. Pedimos-te humildemente, Senhor, que nos ampare e nos fortaleça nessa caminhada para que busquemos sempre o caminho do bem. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Então, nós estudamos na última segunda, só para a gente relembrar um pouquinho aqui, o último subtítulo foi O Homem de Bem, né? Exato. E aqui nós temos como diz no finalzinho desse subtítulo O Homem de Bem, esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuir está no caminho que conduz a todas as outras. Então aqui nós vimos que a pessoa de bem, né, ela não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança, enfim, são aquelas virtudes básicas, né, que a gente precisa desenvolver, né? Sigamos então, né? Você quer fazer a leitura, Ares, ou eu faço? Faço. Não, pode deixar que eu faça assim. Uma Tá bom, alegria. combinado. Então, o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. O Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E isso é muito importante, né? Com certeza. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que se deve isso? Há alguma falta de clareza da doutrina?
Não, visto que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua própria essência, e é isso que constitui a sua força, porque vai direto à inteligência. Não tem de misteriosa, nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Será então preciso, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vê em homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, vamos colocar aqui inteligências comuns, moços mesmo, mal saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Isso resulta de que a parte, por assim dizer, material da ciência requer somente olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que, independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Que bom, né? Esse texto é de uma simplicidade tão grande, né? Tão fácil a compreensão. Difícil mesmo é aplicarmos, né? Mas assim, é tão fácil, né? Entendermos. Aqui, quando diz o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Ou seja, aquilo que estudamos na segunda passada, que é exatamente aquilo que de não ter ódio, não ter rancor, nem desejo de vingança, indulgência com as fraquezas alheias, não se compraz em procurar os defeitos alheios, estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las, não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem os seus talentos, enfim. Em suma, né, a humildade, aquilo que Jesus exemplificou. Então, nós podemos ter a convicção de que realmente a doutrina espírita bem compreendida, ela nos facilita com que desenvolvamos todas essas características, porque, como bem diz o texto aqui, não há nada de mistério, né? Não fica nada escondido. Claro que algumas coisas, eu diria assim, às vezes nós não compreendemos porque nós ainda às vezes não temos condições, mas não que, isso não pode, não existe nada dentro da doutrina espírita em que nós não podemos nos aprofundar. Às vezes não compreendemos na totalidade porque não vamos buscar, às vezes não nos aprofundamos, às vezes no estudo daquele determinado tema. Mas é efetivamente o Evangelho do Cristo redivido de uma forma tão simples que, como diz aqui o próprio texto onde você leu, não é preciso que sejamos doutores, não é preciso que tenhamos uma inteligência fora do comum, né? É comum nós encontrarmos, como bem colocou aqui o Evangelho, às vezes pessoas intelectualmente, vamos dizer assim, mais inteligentes que uma outra parcela, e que às vezes não conseguem assimilar essas verdades, esses ensinamentos que a doutrina nos traz. Né? Ao passo que a gente encontra, né, aquelas senhorinhas com imensa sabedoria, com experiência, e que conseguem vivenciar e exemplificar, né, esse exemplo do Cristo, que é o Consolador prometido, a doutrina espírita que vem nos confortar, que vem nos trazer nenhuma novidade, né? Como o próprio texto disse, não criou nenhuma moral nova. Ela sim facilita a todos nós a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, você me faz lembrar, não querendo te interromper, sim, mas na verdade você me faz lembrar daquelas frases do Cristo, né, que ele diz assim: bem-aventurado ao Pai
porque ocultaste dos inteligentes, daqueles providos de certos privilégios na cultura, mas revelou aos simples, né? Então, Sim, aos puros de coração. Então, a intenção do Cristo, na verdade, é fazer com que todos os homens pudessem exercer, mesmo na sua simplicidade, mesmo que não tivesse muito a dar, né, em termos de valores monetários, financeiros, mas que pudesse contribuir para o crescimento e a melhora da moral do mundo que a gente habita, né? Então, eu acho muito bonito esse capítulo, juntamente com o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, e esse desafio de aplicar os conhecimentos do Cristo Consolador na nossa vida cotidiana, exatamente onde Deus nos colocou, né? exatamente, Aris. E assim, se analisarmos um pouquinho as religiões, mais aí no início, né, a época do Cristo, por exemplo, e até para nós há pouco tempo, né, não tem muito tempo assim que passou-se, que nós passamos a ter liberdade de estudar a própria Bíblia, né? Não me Exato. recordo aqui o ano correto, o ano certo em que foi, vamos dizer assim, liberado para que não somente aqueles que estudavam, né, estar se aprofundando mais. Então vejamos e imaginemos a época do Cristo, que era mais restrito ainda, né, os que conheciam as leis, né, especialmente as leis de Moisés e tudo mais. Então a doutrina espírita realmente ela vem de uma forma tão simples que é aquilo que realmente o Cristo sempre colocou, né, levar aqueles que necessitam efetivamente e tudo é tão fácil a ponto de resumirmos tudo, né? De podermos resumir, talvez, naqueles dois mandamentos que não foi o Cristo que criou, mas já existia, né? Que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus resume, né, todas as leis dos profetas, ele diz estão contidos nesses dois mandamentos. Exatamente, porque nós vimos no início desse capítulo também a questão do amar os vossos inimigos. Então, quando nós compreendermos que a doutrina do Cristo ela é todo amor, ela passa necessariamente pelo amor e especialmente o amor, amar ao próximo, amar a nós mesmos, acaba sendo algo, vamos dizer assim, que não tem o que se pensar muito, né? Basta que nós busquemos realmente colocar em prática. Tanto o jovem, quanto o adulto, quanto o idoso, tanto como já falamos, um cara mais intelectualizado, como uma pessoa mais simples, sem formação acadêmica, ela pode e tem condições de compreender, de estudar e vivenciar essa doutrina do Cristo, né? Essa Assim, talvez a claro, grande misericórdia do. Eu cortei você de novo, mas não, talvez essa relaxa. grande misericórdia do Cristo. Porque exatamente isso, né, Nilson? Às vezes, por exemplo, nós temos uma pessoa que está gravemente doente. Se ela tem um plano de saúde, se ela tem condições financeiras, ela vai ter uma condição de receber um melhor tratamento do seu corpo físico, né, do seu organismo. Ao passo que aquele que não tem, ele depende de conseguir uma consulta, que às vezes demanda meses para conseguir marcar, né? Então, às vezes, quando passa pelo atendimento médico, aquela doença que talvez tivesse se tratado a tempo ali, né, totalmente resolvida, com o passar do tempo, até chegar a fazer os exames, tal, a pessoa está muito mais difícil. Então, o Cristo coloca que os ensinamentos de Deus vêm exatamente nessa linha, para que todas as pessoas pudessem fazer o seu processo de melhora, de moral. É isso que o Espiritismo chama de reforma íntima, né? E que, na verdade, eu estou te fazendo todo esse rodeio para lembrar de uma frase que há pouco a gente leu, que o verdadeiro espírita seja o mesmo o sinônimo do cristão, que o Exato. católico seja o sinônimo do cristão, que o evangélico, que o muçulmano, que o hinduísta, que todos os demais valorizem esse respeito ao próximo, esse amor à natureza e tudo isso, né? Então, o que a gente vai encontrando são portas que nos conduzem a uma mesma sala de recepção. Ou seja, Sim, não importa se eu cheguei pela sala ou entrei pela cozinha, nós todos seremos bem recebidos, né, no coração do Cristo. exato. Então, isso que eu acho que é bastante interessante, né?
Exato. E a Sinara colocou ali simples, mas ao mesmo tempo complexa, por conta do grau de evolução. Exatamente. Porém, acessível a todos, né? Sem distinção de, como a gente já colocou, né? De credo, de cor, de condição social, de nível intelectual. Enfim, todos nós temos acesso, basta que a gente tenha vontade e busque, né? Aliás, o próprio Cristo, né? Sempre que ele se referia a nós, ele sempre nos convidava, né? Então, ele sempre está nos convidando para que a gente busque os seus ensinamentos. Você me Siga fez aqui. lembrar novamente Sim, das características dos próprios apóstolos, né? Eram pescadores, eram simples, muitos sim, talvez nem tivessem uma leitura muito aprofundada, né? sim, Então, exato. isso é muito, muito interessante. Vamos seguir, né? Na Exatamente. leitura. Vamos lá. Uhum. Então, em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes, ou seja, fortes, né? Para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhes toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com os seus gostos, nem com os seus hábitos. Não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo que são dotados. Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não percebem mais que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de vencer as suas inclinações. Prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem incessantemente aos espíritos que os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. São os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho, ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham as fraquezas e ou das suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo em outra existência. Exatamente. Ô, Ares, vamos comentar um pouquinho aqui Perfeito. esse parágrafo. Interessante que isso aqui a gente vê ocorrer tanto aqui entre nós, os encarnados, quanto com os desencarnados, né? Quantos de nós, às vezes, busca a casa espírita, busca o tratamento, e às vezes a gente está ali por mero, às vezes mais por curiosidade, né? E Perfeito. tem pessoas que vão, às vezes, buscando uma resposta para uma determinada indagação, para uma determinada situação, mas que, na verdade, eles não estão muito preocupados com a doutrina, e nem estariam com nenhuma outra religião, né, onde quer que estivessem, porque, na verdade, eles não conseguem perceber, né, que é preciso realmente buscar vivenciar, buscar colocar em prática, estudar, enfim. Quantos, às vezes, buscam a casa às vezes querendo, é muito comum, né? Ah, eu queria ver se o fulano de tal, se o meu ente querido, se o meu parente pode me falar alguma coisa, enfim. Então, às vezes claro que sabemos que cada um a seu tempo, né? Não criticando nenhum tipo de atitudes, porque às vezes nós também não estamos preparados, né? Assim como aquele jovem, né? Lembrando de Jesus, aquele jovem que perguntou, né, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E o Cristo fala, vende tudo que tem e siga-me. E ele ficou triste, porque ele não queria se desfazer de tudo, né, o que ele tinha. E aí depois você lembrou um dia, com toda a história aqui, o Cristo sabia que ele iria desencarnar no dia seguinte. Então, assim, Exatamente. a Teresa está dizendo ali, basta só voltar aqui um pouquinho que ela falou algo interessante aqui.
não conseguem entender que a verdadeira resposta está dentro deles. Exatamente. Basta pedir, sintonizar e ouvir com os ouvidos de ouvir. Exatamente. Às vezes a pessoa está buscando dentro de uma casa espírita, ou onde quer que seja, às vezes é muito imediatismo, né? Quando na verdade a pessoa precisa perceber que tudo tem o seu tempo, e como você bem colocou, Tereza, muito obrigado. Tudo está dentro de nós, né? Nós temos a conexão aberta 24 horas para com Deus, né? Através da oração, através das nossas preces. E basta que a gente peça com fé, né? Basta que a gente tenha um pouquinho de humildade e converse com Deus, as respostas virão, né? Às vezes a gente sempre fala aqui em casa, nada melhor que uma noite de sono, né? Não, vamos decidir amanhã. Faz uma prece, peça a Deus. No outro dia vem as respostas que você procura. Então é interessante buscarmos a doutrina espírita, não somente pelo sono, que hoje já passou, né? Podemos até dizer que essa questão da fenomenologia, fugiu a palavra aqui, Não, perfeito. essa questão dos fenômenos já não existem mais, né? A gente é tão comum a comunicabilidade, enfim, mas a gente deve lembrar que às vezes nós deixamos de aproveitar uma oportunidade de nos melhorarmos. Quantas vezes somos chamados até uma casa espírita por conta de uma doença, por conta do desencarne de um ente querido, e são os chamamentos, né, que Deus está fazendo que Jesus está fazendo para que a gente desperte, e às vezes a gente vai deixando passar. Às vezes aquilo tudo, como diz o texto, não passa de um mero raio de luz, que a pessoa não consegue perceber a importância daquilo tudo, né? Exatamente, amigo. A gente vê que esse chamado, ele se faz presente durante todo o tempo e em todo lugar, né, Nilson? A gente, como aquele que já procurando abrir um pouquinho a janela, né, é como se estivéssemos num quarto que passamos a noite com a janela fechada, tá tudo escuro. E a gente não se tocou que já é 9:30 da manhã. O dia tá lá fora, o sol tá já subindo, né? E mais dentro da nossa escuridão a gente imagina que tudo continua igual. Até há poucos dias estava conversando com a Juliana, porque nas nossas conversas, volta e meia a gente lembrava daquela frase do Cristo: desperta tu que dormes. É esse despertar, né, Nilson, que causa, na verdade, um certo incômodo, porque a gente já não vai mais se contentar com aquela posição anterior nossa. Seja uma posição de não se importar com as pessoas, de indiferença, né? De não se importar com o sofrimento alheio, ou de não se importar com a nossa própria agressividade, com aquele processo que a gente vem fazendo, e você fala, estou cansando, eu quero uma outra possibilidade. E aí a gente descortina tudo isso que o Cristo traz. Mesmo que a gente professe uma outra religião, mesmo que a gente mora em outros lugares, né? Então, esse processo que você falou dos fenômenos, a gente vê não só no centro espírita, mas, por exemplo, se a gente tem possibilidade de participar de um encontro de casais, esses acampamentos de jovens que são maravilhosos, das igrejas católicas, evangélicas, parece que o coração da gente acende, né? Fica quente, que nem um vulcão. À medida que o tempo passa, semanas depois do encontro, aquilo vai esfriando. Por quê? É uma brasa que a gente tem que manter constantemente alimentada, pela prece e por Exato, todos os processos, né? exato. E aqui, voltando a nós espíritas, né, Ares, quando o Evangelho fala que às vezes acabam se afastando dos irmãos de crença, é muito comum, às vezes, especialmente quando a gente fala em estudo, né? Quando a gente fala do estudo, tem muita gente que corre, né? Não quer, mas eu não preciso estudar, eu já tenho tantos anos, né? Então, assim, chegar ao absurdo, claro, não criticando, respeitando as opiniões, mas tem gente que fala que, poxa, eu já sou formada e eu sou um médium formado, né? Então, assim, poxa, a gente não é perfeito, a gente precisa estar sempre estudando. E a gente percebe exatamente essa dificuldade das pessoas aceitarem, o próprio espírito aceitar que ele precisa estudar, que ele Perfeitamente. precisa se melhorar, né? Quantas vezes a Todos gente nós. vai. Sim,
né? É comum a gente ver, às vezes, no passe, as pessoas fazendo coisas que a gente fala, meu Deus, da onde que tirou isso, né? É Então, o que que é verdade. isso? A falta da compreensão do estudo, de entender, mais uma vez, que a doutrina espírita é simplicidade, né? Não precisa nada de extraordinário. Isso. E no começo aqui, ele diz uma palavra, ele toca num ponto que eu acho muito importante, que é a gente utilizar o conhecimento, mas conhecimento no sentido de ciência, de saber o que está acontecendo, para que a gente não haja instintivamente, que é a palavra que ele utilizou aqui. Quem age instintivamente? Os nossos bichinhos, né? Se você pisa Exato. no pé de um gato, se você, né, tromba num cachorrinho, qualquer coisa, ele tem uma reação instintiva. Então, o Sim, convite é para que a gente possa agir um pouco mais racionalmente e chegar sim. ao ponto de ter uma fé raciocinada também, né? Exato. E aí, aqui no finalzinho, onde você leu desse parágrafo, ele diz: entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará o Exatamente. segundo mais fácil em outra existência. E a Teresa fala ainda Perfeito. aqui: evoluir é o meio de sair do comodismo, é ação, dói, por isso talvez seja mais rápido procurar o centro. Exato, às vezes a gente quer Exatamente. ali, a gente quer como eu disse, uma solução imediata, né? A gente busca, às vezes, uma solução imediata, quando, na verdade, a gente precisaria observar o porquê estamos ali e buscarmos compreender a fé, como aqui bem nos colocou, aceitar a doutrina para que depois as coisas se tornem mais fáceis para compreendê-las. Exatamente, Sigamos amigo. então, meu irmão. Sigamos. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Numa palavra, é tocada no coração. Daí porque é inabalável a sua fé, conforme a gente dizia agora. Uhum. Um é como o músico, a quem bastam alguns acordes para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se, olha só que lindo, a gente ouve com muita frequência essa frase aqui, né? Uhum. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, desde que tenha firme a vontade. Exatamente. O Ares, eu voltando aqui um pouquinho ao que estavam falando anteriormente ali sobre a fé, eu me lembrei aqui que cada um de nós, onde eu ouvi, acho que foi onde que eu ouvi a Jane falando sobre cada um de nós dá efetivamente o que temos, né? Então a gente precisa Isso, se preparar, precisa estudar para que a gente saiba, né? Um pouco pelo menos, para que a gente possa estar partilhando isso com demais pessoas, porque senão a gente fica igual aquela senhora lá do filme Nosso Lar, né? Que ela vai solicita que ela quer vir ajudar a família, mas ela não queria trabalhar. Tem né? Um bônus pouco. horas, ela não tinha, não tinha nada, né? Mas ela queria vir ajudar a família. Então, assim, a pessoa quer ajudar, mas às vezes ela tá precisando de ajuda, né? Então, é interessante Exato. a gente estar sempre vigilante, atento para essa questão de que não basta dizer, eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, mas e aí, né? O que que você está fazendo efetivamente, né? Porque assim como todas as religiões também tem, né? Pessoas que às vezes falam, eu sou da religião tal, mas você vai ver a pessoa há muito tempo, às vezes não passa nem em frente do templo religioso. Então, para que a gente possa dizer com convicção que somos espíritas, a gente precisa realmente
está buscando vivenciar esses ensinamentos do Cristo, né? Aqui diz, né, aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita, quer dizer, quem de nós pode estar qualificado nessa condição, né? Está num grau superior de adiantamento moral. Então, assim, mas nós sabemos que à medida que nós vamos nos esforçando, à medida que nós vamos trabalhando, as coisas vão clareando, né? As coisas vão melhorando, a gente vai percebendo como as coisas tornam-se, eu não vou dizer mais simples, mas é mais fácil nós superarmos alguns obstáculos, porque a gente começa a perceber que realmente tudo faz parte de um processo, né, onde nós estamos inseridos verdadeiramente, cada um onde deveria estar. E que com isso a gente vai desenvolvendo virtudes, né, na persistência, no caminho do bem, a gente vai desenvolvendo virtudes e talvez um dia chegaremos a ter essa fé inabalável, né, como aqui diz. E agora interessante também como fala, quando fala aqui da questão que um é como um músico que se comove com certos acordes e ao passo que o outro não ouve senão sons. É muito simples de percebermos isso, né? Às vezes, quando a gente está cantando por aí, nas casas, a gente percebe muito isso. E até ontem eu fui fazer harmonização numa casa espírita e eu usei o seu exemplo de começar a falar um pouco mais da música, fazer com que as pessoas se envolvam, sintam a melodia, o que está, né, sugerir algumas situações. E aí a gente eu percebi, que algumas pessoas realmente começaram a se emocionar um pouco mais, quer dizer, elas conseguiram captar e perceber algo que antes não estavam percebendo. E ao passo que algumas pessoas, para elas, continuam um cara cantando lá com violão e nada mais. Né? E aí me lembrou aqui também aquela outra ditado popular, que há quem passe pela floresta e veja apenas lenha para a fogueira. Né? Então, assim, precisamos também nós compreendermos que cada um tem o seu tempo, né? Cada um Exato. está no... E aí a Teresa diz aqui, acho que poderíamos dizer, reconhece o verdadeiro cristão, ao invés de verdadeiro espírito, ou seja, sem colocar religião. Sim, exatamente, Teresa. A doutrina espírita, eu diria que ela nos capacita, nos possibilita, melhor dizendo, a gente conversar, e às vezes nem é necessário nós falarmos realmente que somos espíritas, né? Mas, enfim, realmente se conseguirmos desenvolver, buscar a desenvolver algumas virtudes que nos fazem sermos verdadeiramente cristãos, né? Porque nós ainda estamos engatinhando. Boa noite, Simão, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Então, e aí, finalizando esse parágrafo, como você bem colocou, aquela velha frase conhecida de todos nós, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E aí eu colocaria um ponto, né? Como é que está a nossa transformação? Porque a gente escuta essa frase desde sempre, né? Mas aí, o que nós estamos fazendo efetivamente pela nossa transformação? Estamos nos esforçando? Porque é importante, né? É imprescindível que nos esforcemos. Porque às vezes a gente pode achar que está muito difícil. Mas o próprio Cristo, ele não prometeu que seria tudo maravilhas, né? Lembremos-nos, né, daquela outra, de uma passagem no mundo, tereis aflição. Então, ele não falou para nós que aqui seria uma colônia de férias, mas nós precisamos nos esforçar, né? Porque aqui está, reconhece o verdadeiro Espírito, então, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E Então, eu vou vejamos, aproveitar o teu gancho, sim, porque, rapaz, Goiás, o que você acredita que aconteceu? derrubei o celular aqui? Sem problema, sigamos. Então, eu vou aproveitar, inclusive, deixa eu fixar bem aqui, para lembrar que no Evangelho de João, capítulo 14, o Cristo diz exatamente que ao oferecer a paz, né, a sua paz, a paz do Cristo, ele a dava não com uma paz que o mundo dá. Ou Exato. seja, para que as nossas lutas
elas possam ser enfrentadas, sobretudo nesses momentos de maiores dificuldades, de aflições, com o embasamento. Porque muitas das vezes, aqueles de nós que já sentem a necessidade de ter uma fé, de ter uma espiritualidade, ao enfrentar estes dias atuais de tanta luta, de tanto sofrimento, de tanta tribulação, é natural que a gente se sinta enfraquecido, né? Então, uma coisa é você, eu adoro frio, né? Então a gente assiste um filme, vê aquelas paisagens alpinas lá e fala, nossa, que maravilha, né? Experimenta levantar às 4 da manhã lá, menos 10 graus, menos 15 graus, para tirar um leite na mangueira, por exemplo, né? Para poder ver se a gente gosta realmente do frio, né? Então, na verdade, brincadeiras à parte, é necessário que nestes dias em que as nossas situações estejam mais amenas, mais tranquilas, desenvolvamos em nós esse princípio de uma fé mais profunda, raciocinada, compreendida, e nos olhando verdadeiramente como pessoas possíveis, né, de passar por um processo de crescimento. Não é verdade, meu irmão Nilson? Porque se a gente achar que está perfeito, está completo, ao se ver diante de uma ventania, de uma tempestade, a gente fraqueja. Exato. E muito importante, só complementar o que você está dizendo, Aris, importante lembrarmos de que o nosso esforço ele deve ser diário e que a gente nunca desanime, porque a cada dia temos oportunidade de recomeçar. Né? Então, precisamos ter a fé fortalecida para que amanhã eu me lembre de algo, né? Como aí não vou nem dizer, porque a gente não tem ainda condições de fazer como Santo Agostinho, né? Que passava ao crivo da razão o seu dia, né? Ao final de todo dia, né? Que fazia essa autoanálise. Talvez a gente não consiga ainda fazer isso. Mas olha que belo exemplo, né? Se a gente pudesse realmente repensar, né, tudo que fizemos e no próximo dia, de alguma forma tentar melhorar, né, aquilo que fizemos ou consertar, ou enfim. Isso é o esforço, isso poderemos trazer aqui para o verdadeiro espírita que faz a sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, nós precisamos realmente da persistência, porque se não persistirmos, a gente desiste, né, no primeiro obstáculo e às vezes aí acabamos por deixar passar uma encarnação onde poderíamos fazer bastante coisas úteis, né, principalmente para nós, né? E não saberemos dizer quando todos nós nos encontraremos de novo, né, Nilson? Exato, É um exatamente. privilégio essa oportunidade, né? Isso realmente é muito Exato. valioso. Exato. Vou ler um pouquinho aqui para nós, Ok. então, Ares. A parábola, passemos aqui, então, a parábola do semeador. Então, nesse subtítulo, os bons espíritas, a gente pode concluir de uma forma muito rápida, percebendo que realmente nós ainda precisamos nos melhorar muito, né, para que a gente possa sonhar em nos enquadrarmos aqui entre bons espíritas. Mas já estamos no caminho. E o bom é que depende única e exclusivamente de nós, né, de cada um de nós, do esforço que vamos empenhar em nos tornarmos pessoas melhores, né? Não dependemos da família, de ninguém, do Cristo, dependemos de nós. Se eu tenho uma vontade firme, como diz a Sinara, exatamente a vontade firme em me tornar uma pessoa melhor, eu me tornarei. Né? Depende dessa minha decisão, de eu escolher realmente ser alguém diferente. Que aí, só para finalizar, a gente começa a perceber que quando a gente comete um deslize, a consciência já vem e nos cobra, né? Olha, não, o que você fez não está certo. Então, aí, imediatamente, a gente tem que ir corrigir, né? Verdade. Então, sigamos aqui. O esforço é intransferível. Realmente, Tereza, é de cada um, né? Cada um tem que batalhar aí pela sua melhora. Então, o próximo item, acho que dá tempo da gente fazer, é a parábola do semeador. O item 5 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar. E se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem.
ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia, disse o Cristo, saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinheiros, vindo a crescer, o sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Bacana isso aqui, né? Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta, e aqui vem já a explicação, né? Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Ou seja, às vezes a pessoa escuta, mas não está apta, né? Não está naquele momento ainda dela deixar que aquilo frutifique dentro dela, né? Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que estávamos acabando de comentar aqui, né? Da questão do esforço, né? E que devemos empenhar em nos melhorar, né? Porque senão a gente acaba entrando aqui nessa classificação, né? Quando vem os obstáculos, quando vem as perseguições e tantos outros problemas, às vezes a pessoa já se afasta. Ah, não, isso aqui não é para mim, eu não consigo, né? Enfim, acaba deixando, né, para um outro momento, para outra oportunidade. Ou Aquele muitas que vezes, recebe... Nilson, Sim. muitas vezes, inclusive, eu estive acompanhando esse final de semana o Congresso Espírita de Uberlândia, que, aliás, eu recomendo que está no YouTube, na plataforma da Web Rádio Fraternidade, palestra do nosso irmão Simão Pedro, maravilhoso também. E uma das questões foi exatamente isso, que uma pessoa disse, depois que eu comecei a ir ao centro, parece que tudo piorou. Então ele estava afirmando que a vida dele era mais tranquila. Aí, a partir do momento que ele procurou melhorar, tudo de mal estava acontecendo. Mas, na verdade, não é esse o processo, né? É porque a gente é provocado a permanecer na situação que estava antes. Eu quero me recusar a dizer o atraso anterior, né? Não é essa a situação. Mas é mais confortável a gente permanecer onde já estava acomodado do que encarar realmente uma caminhada nova, né? Exato. E é normal, né, que toda mudança, ela vai trazer algum tipo de prós e contras, vamos assim dizer, né? Então, quando nós nos propomos, eu vou ao centro, é normal que às vezes vem a própria família, né? Agora você não sai do centro, né? Ou também sabemos que há as influências do outro lado também, que às vezes estão junto de nós e que não querem realmente que a gente, né, saia da zona de conforto, né? Exatamente. Às vezes é mais fácil a pessoa permanecer de alguma forma se enganando também na sua zona de conforto, porque a gente sabe que toda reforma, né, ela demanda momentos difíceis, né? Pegamos, por exemplo, você está morando na sua casa e faz uma reforma na sua casa. É pedreiro batendo, é poeira, é tanta coisa que te incomoda, só que você sabe que vai passar por aqueles momentos de turbulência, mas você já sabe que lá na frente vai ter um resultado melhor, né? A sua casa vai estar mais bonita, vai estar mais aconchegante. Vai Então, valorizar, talvez... né, Nilson? Sim, exato.
Então, talvez seja isso que as pessoas não conseguem perceber quando dizem, eu comecei a ir ao centro e a minha vida piorou. Porque realmente ela está passando por um processo de transformação, né? Ela está, de alguma forma, abandonando velhos hábitos, velhos vícios, né? E está se Velhos propondo amigos. velhos amigos, e está se propondo a uma reforma, né? E aí, né? Exatamente. Toda mudança, naturalmente, nós somos resistentes à mudança, né? Eu tinha um amigo que falava assim, quer ver o quanto nós somos resistentes à mudança? Chegue em casa e mude todos os móveis de lugar da sala e espere a tua esposa chegar, ver o que ela vai falar. Ela vai chegar e falar, o que você fez aqui? Né? Então, por Primeiro que quê? o nosso centro de arquiteto, né, de decoração não é grande coisa, né? Exato, exato. Mas isso nos mostra que realmente a gente é muito resistente a mudarmos, né? A gente às vezes não quer sair da nossa zona de conforto. Tá bom assim mesmo, né? Para que eu vou inventar, né? É mais E ou menos outra por coisa, aí. né, e aí também uma alegoria que eu vejo de muita importância para esses nossos dias. Novamente abordando o que a gente tanto enfatizava dessa fé mais raciocinada, trabalhada, na verdade, né? Porque às vezes eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, eu não tenho fé. Como se fé fosse uma moeda que fosse colocada no bolso da criança quando nasceu, né? Para começar, a gente nasce sem vestimenta nenhuma, né? Mas é como se de repente a pessoa viesse com algo que ela recebeu pronto. E a gente sabe, né? Sobretudo crendo em vidas sucessivas, que é um trabalho que deve ser feito constantemente. Então, se eu realmente quero crer, eu tenho que também abandonar a dúvida. Então, o processo de duvidar, talvez ele seja muito importante, porque ele vai me levar à busca de respostas. E nem sempre elas virão prontas no primeiro momento. Então, o questionar não é o problema. O problema é quando a gente passa a duvidar de tudo, né? Então, a gente não Exato. sabe, e basta dizer que a gente não acredita na eletricidade, né? Então, embora a gente veja sinais dela por todos os lugares. Exatamente, Ares, exatamente. Então, seguindo aqui, diz assim: aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Isso está em São Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. Eu diria, não importa quanto nós estamos dando, o importante é que nós estejamos dando frutos, né? Porque nós, apesar de sermos ainda pequenos, imperfeitos, a gente já tem dentro, não tenhamos dúvidas de que temos, como a gente viu na última segunda-feira, já temos dentro de nós os germes das virtudes, né? Que vão se desenvolvendo segundo o nosso livre-arbítrio, ou seja, segundo a nossa vontade, segundo o nosso empenho em realmente, como acabamos de dizer, em sermos pessoas melhores. E aí nós vamos dando frutos. E não importa se eu estou dando 100, 60, 30 ou 10, mas o importante, como eu li certa vez num livro do Chico, que não me recordo o nome agora, Vozes do Grande Além, se não me falha a memória, que ele conta a história de um espírito que foi levado várias vezes ao estudo lá que Chico fazia lá em Pedro Leopoldo. E aí, nesse dia, o Espírito vem comunicar-se e ele vem dar o seu testemunho de tudo que ele havia passado. E aí ele fala que, ao longo da história, ele fala que um belo dia, e naquele dia especialmente, ele estava muito feliz porque ele havia chegado até uma pessoa e sugeriu a essa pessoa que comprasse agasalhos para distribuir para as pessoas, era época de frio, e essa pessoa captou a sua mensagem e foi e comprou os agasalhos. E então ele fala que uma vida só que seja mudada através de uma atitude nossa já valeu toda a pena, né? Já valeu uma encarnação às vezes. Então, Exatamente.
Então, assim, não desanimemos, porque a gente fala, ah, mas eu sou tão cheio de defeito, a gente escuta muito isso às vezes dentro da doutrina, né? As pessoas, ah, eu não quero, não posso fazer palestra porque eu ainda não estou preparado, ou porque eu tenho inúmeros defeitos, mas quem de nós é perfeito para estar ali falando? Quem de nós aqui tem a perfeição? Mas o Nunca mais, importante, nunca sim, se mais eu me for. esqueci do amigo Gervásio, né? O É, Gervásio disse que tinha esse dilema. Um dia ele foi conversar com um amigo, né, que já era palestrante de bastante tempo. Aí o amigo disse a ele, falou, olha, se você for esperar ser perfeito para começar a trabalhar com Cristo, essa encarnação vai ser perdida. Então vai fazendo suas palestras mesmo você sabendo que não está 100%. Quem sabe nesse processo exato. algo melhora, né? Algo mude. Exato. Porque, assim, o falarmos, né? Às vezes a gente fala muito nisso, de dar atenção às pessoas. E hoje eu li também, hoje de manhã, ou ontem eu li naquele livro Falando a Terra, do Chico, que ele tem uma mensagem lá, não me lembro agora o nome da. Mas era uma história de uma pessoa que ele recorria ao padre, ele tinha o padre como seu guia espiritual, e ele ia falar: olha, a vida não está fácil, eu não estou conseguindo para. Não, meu filho, persista no bem, não desanime, né, reforce a sua fé, enfim. E aí passou-se, e aí ele foi abandonado pela família, enfim, e ele voltou e o padre falou: não, continue, você vai ver que isso vai passar. E um belo dia ele desencarna. E aí ele, né, conseguiu transpor todos os obstáculos que lhe fora colocado ao caminho para a sua evolução, sem se revoltar, enfim, ele conseguiu estar numa situação boa. E de repente ele escuta, rapidamente, contando aqui que o tempo já está se esgotando, ele escuta, diz o texto assim, uma voz vinda das regiões infernais da Umbralina, chamando pelo nome dele. E rapidamente ele, como um bom espírito que era, já pediu licença ali e foi ver quem era que o chamava. E chegou lá, era o padre que chamava, me ensine como é que eu faço. Então, assim, olha a importância, deu fruto, né? Ainda que ele não fazia o que talvez 100%, e como nós, às vezes, também não fazemos, aquilo que, na maioria das vezes, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente não consegue, às vezes, colocar em prática em nosso dia a dia. Mas, Exato. olha só, dá frutos, né? Quando a gente fala com o amor do Cristo, quando nós nos dedicamos, né? Ainda que sem sermos ótimos palestrantes, mas quando a gente leva realmente aquela mensagem com simplicidade, com amor, a gente consegue tocar o coração das pessoas e talvez fazer com que elas busquem efetivamente colocar os ensinamentos do Cristo, né, em prática no seu dia a dia. E Porque uma a das gente. grandes, eu acho que misericórdias do Cristo estava em ele colocar sempre essas divergências não, diversidades, eu acho que é melhor a palavra. Ele vai dando diferentes características de pessoas, né? Então, que são os terrenos. Desde o terreno fértil até aquele que é pedregoso, aquele que a terra é rasa, que somos todos nós, na verdade. Exato. Então, a gente, como você mesmo disse, a gente vai passando por essas etapas evolutivas, então que vai desde a indiferença até aquela necessidade que a gente tem de fazer o processo inteiro de mudança, né? Quando a gente se sente cansado da paz do mundo, que ainda li nessa semana, que dizia assim que a paz do mundo quase sempre é indiferença para com os problemas das outras pessoas. Partindo daquele pressuposto que quando a pessoa tem casa, comida, roupa lavada, família está bem, tem um emprego, está tudo certinho, aí eu fico ali porque está tudo bom. Quiçá, será que eu faço uma prece? Porque não precisa, está tudo redondinho, né? Mas quando algo vai mal e que a gente vê que os nossos recursos já não são suficientes, a gente começa a apelar para a espiritualidade, por aquele amparo que nós precisamos. Que nós possamos buscar o crescimento sem precisar de passar por esse processo da dor, como Exato. algo que já despertou em nós como necessidade, né? Como necessidade, assim como a gente precisa do pão e da água e do ar. Que busquemos pelo amor, né, Alisson? E não pela Exatamente, amigo. dor. Então, aqui no item 6 diz assim: a parábola da semente vem dizer exatamente o que você estava falando. A palavra da semente, a parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há
com efeito para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Olha que interessante, para nós aqui, os espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não vem neles senão um objeto de curiosidade? Pergunta, né? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes, ou seja, não aproveitam nada, né? Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. Então, exatamente, trazendo para nós aqui os espíritas, nós temos realmente, podemos nos colocar, né, e nos classificar dentro dessa temática, desta parábola, né, do semeador. Que possamos, né, cada um de nós, segundo o nosso livre-arbítrio, segundo o nosso empenho, o nosso esforço em sermos pessoas melhores, que a gente possa ser uma terra boa, né? Que a gente possa dar frutos, e como eu disse anteriormente, não importa se 100, se 60 ou 30 por um, que a gente possa dar bons frutos, porque, como eu já disse e volto a repetir, à medida que nós começamos a perceber que a gente consegue, apesar de nossas imperfeições, que a gente consegue fazer o bem para o nosso semelhante, nós vamos nos fortalecendo. E aí hoje a gente consegue tocar, né, de repente, alguma pessoa, fazer o bem para alguma pessoa, e amanhã a gente está fazendo para outras, e mais importante ainda, para nós mesmos, que quando nós nos sentimos úteis, quando nós percebemos que, apesar de nossas imperfeições, o Cristo, ele age, ele trabalha, ele fala por nós, os bons espíritos assim o fazem, a gente, obrigatoriamente, nós nos sentimos no compromisso e na responsabilidade de nos tornarmos um instrumento melhor na seara do nosso Cristo, do nosso Mestre Jesus. Obrigado pela atenção de vocês, meus irmãos. Obrigado, Ares, pela participação de sempre. E continuaremos na próxima segunda, se Deus assim nos permitir. Ares, faça as suas considerações, meu irmão, e pode encerrar por hoje. Só agradecer a oportunidade, desejar a todos uma semana muito abençoada e que a gente possa escolher esse tema de querer vivenciar, escolher um tema para ser um pouquinho melhor a cada dia, né? Que Jesus nos abençoe. Até a próxima semana. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima, gente.